Oi. Oi. Ainda é a mais inteligente da escola? Sou. Tipo isso. E você se lembra de alguma coisa de quando eu te dei aula? Eu lembro. O amanhã, outro amanhã. Nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, candeia transitória. Foi muito bom. Obrigada. Valeu. Minha mãe disse que você é sem teto, é verdade? Não, eu não sou sem teto. Eu só sou sem casa. Não é a mesma coisa, né? Não. Não se preocupa comigo, eu tô bem. Então tá. Oi, gente, esse é o ArcCast número 140, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai fazer mais um episódio da série Arquitetura e Cinema, voltando em grande estilo com o vencedor do Oscar de 2021, Nomadland, filme da chinesa nascida em Pequim e radicada nos Estados Unidos. Chloe Zhao retrata a vida de uma mulher que perde o marido e as finanças e passa a viver em sua van cruzando o oeste americano. A vida da personagem também é fruto da crise de 2008, que impactou sua cidade, que perde sua principal fonte de empregos, uma fábrica de gesso. A jornada da personagem mostra uma paisagem estonteante, onde ao longo do caminho conhece e convive com pessoas com o mesmo tipo de vida, que passa também a ser um propósito. A liberdade, a independência e o senso de comunidade se fortalecem e dá a quem assiste uma outra perspectiva de vida, onde questionamos a ideia de lar, lugar e propósito. Bom, para conversar a respeito desse filme, a gente chamou uma pessoa muito especial aqui. Deixa eu apresentar, acho que vocês já conhecem, o Rômulo Barato. Ele é mestre em Arquitetura e Cinema pela FAUSP e gerente editorial do ArcDaily, além de fotógrafo e cineasta independente no estúdio Flagrante. Boa noite, Rômulo. Obrigado pela sua presença aqui para discutir sobre Nomadland. Boa noite, Adilson. Boa noite, Lili. Obrigado pelo convite. É um prazer juntar vocês para falar sobre um tema que eu admiro e gosto tanto. Muito bom, a gente que agradece. Tá aqui para conversar com o Rômulo, a Lili. E Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Oi, Rômulo. Ótimo te ter aqui de novo. Você já veio aí, mas já tinha tempo, né? Que a gente não gravava. Tem um tempinho, vai ser um prazer, sem dúvida. Esse filme lindo vem me cativando até hoje. Toda vez que eu falo, eu lembro dele, eu gosto mais. Tem filme que é assim, né? Mas que bom, ótima oportunidade. Vamos que vamos. Então a gente volta depois dos e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Beleza. Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, mandando um e-mail para contato@arquicast.com e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Temos nosso canal do YouTube e temos também nosso canal no Telegram, né, Adilson? Isso aí. Bom, para quem quiser entrar no nosso canal no Telegram, é só acessar t.me/arquicast e lá a gente bota conteúdo de arquitetura, a gente conversa sobre bastidores, tem as enquetes, a gente conversa com vocês lá, a gente está esperando vocês pro nosso canal lá no Telegram. E quem é raiz deve lembrar do Oficina do ArcCast, que é o grupo do WhatsApp. O grupo se transformou num grande fórum aí de interação entre a audiência. Então a gente entra muito pouco lá, mas é um espaço de bate-papo legal entre vocês aí. Então fiquem ligados que as vagas são limitadas, né? Sempre vai saindo, entrando alguém. Então fica lá ainda o fórum existente para que vocês conversem entre vocês. Se você não quiser ouvir os comentários da semana, é só pular para 5 minutos e 25 segundos. Temos e-mail, Adilson? Temos e-mail, sim. E-mail do Carlos Costa Andrade. Ele fala o seguinte: bom dia, queria dar-lhes os parabéns pelo episódio que dedicaram ao Paulo Mendes da Rocha. Gostaria de vos deixar apenas uma nota. Achei curioso o desconhecimento que os comentadores convidados têm da obra do Paulo Mendes da Rocha no exterior. Tão exigia que também permanece desconhecida. A última casa projetada pelo Paulo Mendes da Rocha foi em Lisboa, Casa Quelhas, 2017. O desconhecimento da obra do Paulo Mendes da Rocha no exterior do Brasil, ao longo de décadas, pelas razões tão bem explanadas pelos comentadores, não explica agora o desconhecimento do Brasil pela obra do mestre no exterior. São duas obras. Uma um museu, outra uma reabilitação de uma casa em Lisboa. Achei muito curiosa a explicação que um dos convidados dá do projeto da Pinacoteca, que pode ser considerada também para a Casa do Quelhas no contexto habitacional. O projeto desta casa encontra-se no acervo do Museu da Arquitetura e pode ser encontrada em algumas publicações. Abraços, Carlos. Pelo jeito que o Carlos escreve, eu suspeito que ele seja português. Parece, né? Do jeito que ele falou aqui, como ele estruturou as frases e também falando dos projetos em Lisboa. Manda um e-mail pra
gente, Carlos, falando de onde você é, né? De onde é a sua origem. Isso aí. Então vamos deixar o pessoal ouvir o episódio de hoje, Rafa? Sim, vamos lá. Eu não vi, mas a minha filha viu e disse que é muito bom. Exatamente, Silvio. Muito bom, galera. Então, fiquem aí com mais um episódio e a gente volta na semana que vem com mais um episódio pra vocês. E até mais. Valeu! Meu marido trabalhou na fábrica da USG em Empire e eu trabalhei no RH de lá por uns anos. Foi o meu último emprego integral, mas eu já fiz bicos. Fui caixa do Empire Store, eu fui professora substituta na escola por 5 anos. A fábrica de Empire não foi fechada e todos os trabalhadores residentes tiveram que se mudar? Há cerca de um ano. Uau. Quando você precisa voltar a trabalhar? Agora? É um momento complicado. É melhor você pensar em se inscrever para a aposentadoria proporcional. Acho que não dá para viver só com a aposentadoria e... preciso trabalhar. Amo trabalhar. Eu não sei muito bem em qual função te encaixar. Bom, para começar a nossa conversa aqui, acho que a gente podia... Eu contei um pouquinho da história aqui na introdução, mas a gente podia desenvolver um pouco e falar um pouco melhor dessa história aqui. Eu faço eco ao que a Lili falou. Esse filme, toda vez que eu lembro, que eu revejo, me cativa cada vez mais. Muita gente tem comentado sobre uma espécie de crítica social subjacente ao enredo do filme, né? Como tu comentou na introdução, Fern, que é a protagonista, a cidade onde ela vive, ela simbolicamente fecha, né? No começo do filme é bastante simbólico isso. Naquela primeira frase de abertura que apresenta a cidade de Empire, o filme já abre dizendo que o CEP, né, o código postal, né, o CEP da cidade, havia sido desativado em 2011. Então ele já começa com uma mensagem bastante simbólica e que dá o tom, né, de toda a narrativa dessa espécie de crítica subjacente pós-2008, né, da crise imobiliária. É muito emblemático uma cidade fechar. E a protagonista que vivia nessa cidade, ela se vê então sem opção nenhuma, obrigada a se mudar. No entanto, ao invés de optar por outra cidade, outro código postal, ela escolhe uma vida nômade, já deixa sugerir o título do filme. O que eu acho interessante, na verdade, é que, embora exista essa crítica social, para mim, Nomadland é a história da Fern. É uma narrativa pessoal e não se trata, então, de um filme de crítica social, embora ela esteja presente. Mas o que eu vejo em algumas críticas e análises a respeito do filme é que talvez ele até deixe a desejar em relação a esse aspecto mais incisivo da crítica, mas para mim o que mais me cativa é justamente essa habilidade, primeiro, a habilidade da diretora, né, em mesclar a narrativa ficcional com pedaços e trechos de uma experiência documental, com alguns dos personagens que não são atores profissionais, mas que são pessoas reais. E segundo, essa experiência pessoal da Fern que conduz a narrativa toda. Eu acho, isso tem mudado um pouco aquilo que a gente estava falando à medida que eu vou até lendo mais, né, sobre o filme, pra gente fazer esse cast, né, o Adilson separou umas pesquisas super legais, assim. Eu te confesso que eu vi o filme meio que, assim, com certo atraso já, ele também demorou, né, também pra sair, assim, dentro desses mais badalados, assim, do Oscar. A impressão que eu tenho é que ele era mais inacessível ali, de alguma maneira. Eu demorei pra ver. No dia que eu vi também, tipo assim, tinha uma coisa de conexão que não estava tão boa. Então, por exemplo, esse início que explica um pouco mais o contexto, eu lembro que eu não tinha pegado, e sabe aquelas coisas de ver online, eu tava irritadíssima, parava, o filme não transcorreu tranquilamente, assim, sabe, ele foi sendo cortado pela minha péssima qualidade da rede naquele momento e tal, então, até a coisa engrenar a própria rede, e foi mais assim, eu tinha perdido esse início do filme, então tem um pouco isso também, né, o espírito com que você tá vendo, né, mas eu lembro que no início, assim, eu não tinha esse embasamento, esse conhecimento, assim, que ele retratava, de certa forma, uma realidade, né, pós-2008, que hoje eu percebo, né, tô lendo e tal, que foi muito mais intensa, muito maior do que na época que eu vi o filme, eu estava consciente. Então eu também embarquei nessa coisa de ser muito mais uma viagem da vida dela, uma narrativa sobre a vida dela, sobre as escolhas dela, do que propriamente um retrato de um grupo muito grande de pessoas, um número impressionante de pessoas que foi colocado numa situação parecida, mas que cada um à sua maneira foi se desenvolvendo, né? Então, por exemplo, não sei se eu perdi um
pouco esse dado, mas eu achei também que a diretora deixou a nosso encargo a percepção, assim, se ela escolheu de fato a vida nômade, se foi por uma questão estritamente financeira ou se foi por uma questão de escolha pessoal por causa da dor da perda do marido, né, assim, eu sei, assim, que nunca me dava a impressão de que ela estava ali porque ela era obrigada a estar, sabe, de alguma maneira parecia que era uma escolha mesmo por esse estilo de vida nômade e as vantagens e as oportunidades que isso também traz, os tipos de experiência que isso também traz. É claro que numa situação de recessão financeira, para ela era, né, até pelo próprio carro dela, né, e tudo mais. Também não quero me antecipar na nossa pauta, né, Adilson, mas eu achei curioso, eu também tive a mesma sensação, assim, tenho a mesma sensação de que é muito também uma escolha de vida e um retrato da vida dela. E, em paralelo, toda uma questão muito mais atual do que a gente imagina. Tem esse tom documental que tá no filme inteiro. E aí, né, sabendo da história depois, da história, assim, de como foi feito o filme, é muito interessante como a diretora conseguiu ter essa habilidade de contar uma ficção dentro de uma realidade de várias pessoas ali que têm o mesmo tipo de vida. Também concordo com a Lili que quando a gente começa o filme, ela não dá essa informação de como é que ela decidiu ou como é que ela foi forçada a viver assim, então a gente não tem esse dado. Mas o que acontece é que ao longo do filme, a gente percebe que mesmo que ela tenha sido obrigada, entre aspas, né, tenha sido forçada a ter uma vida assim, né, ela meio que veste a camisa, no final das contas, né. E aí você entende que no final do filme, apesar dos pesares, ela escolhe, né, viver dessa maneira. E aí já falando também sobre o filme, que ele é baseado numa reportagem, uma série de reportagens de uma jornalista chamada Jessica Bruder, que faz um livro chamado Nomadland, que conta essa história de várias pessoas que foram forçadas, né, a abandonar suas casas na crise de 2008, e essa reportagem vai contar a vida dessas pessoas que começavam a ter um estilo de vida de morar nas suas próprias RVs, que eles vão chamar, né. E engraçado que esse filme só é possível ser feito da maneira que foi feito nos Estados Unidos mesmo, porque essa cultura, né, de você morar numa van, né, isso eu acho que no Brasil eu não imaginaria isso acontecendo no Brasil, não sei o que vocês acham. O Adilson já adiantou, acho que um dos tópicos, para mim, mais interessantes desse filme, que é o mito da liberdade, né? Esse filme provavelmente só poderia ser feito realmente nos Estados Unidos, pela própria questão histórica do desbravamento do Oeste, a malha rodoviária deles, que depois foi construída para permitir esse avanço em direção à costa oeste. Isso fica bem claro, ou melhor, claro não, sugerido, né, no diálogo da Fern com a irmã dela, naquele churrasco, que a irmã em algum momento diz que, na opinião dela, o que a Fern fazia quase parte da tradição americana, do desbravamento, dessa liberdade de viver sobre rodas, enfim. Eu acho que o filme, ele explora esse mito e ele, de alguma forma, faz essa mitologia da liberdade americana, ele coloca em xeque isso, né? E talvez indo até um pouco, oferecendo contraponto ao que a Lili comentou, da escolha da Fern, realmente ela parece que veste a camisa em alguns momentos, né? E escolhe esse estilo de vida solitário. Mas eu não acho que seja uma escolha, assim, tão ativa, né? Bom, ela estava quebrada, né? Ou seja, financeiramente devastada, a cidade dela deixou de existir, o marido dela morreu, sem casa, sem marido, sem cidade, são símbolos, assim, de uma vida estabelecida, sedentária, para dizer em outras palavras, que ruíram. Isso era a identidade dela mesma, né? São símbolos que constituíam a identidade dela, o eu da Fern, em alguma medida. Ela escolhe viver sobre rodas, mas ela escolhe sem muitas opções, né? A gente vê isso quando ela está procurando emprego, por exemplo, e fica claro que ela é mão de obra defasada. Ela não está mais competindo por cargos que tenham alguma espécie de carreira ou remuneração adequada. Ela vive sob demanda, né, trabalhos sazonais e absolutamente defasada, e isso vai ficando claro, e isso que eu acho mais bonito do filme, porque ele não traz isso de maneira documental, né? Ele não é direto nesse ponto. Ele vai tecendo essas questões a partir da experiência da protagonista, a experiência pessoal dela, né? Essa busca por uma identidade novamente, sabe, tecendo novamente a própria identidade, porque os símbolos que constituíam a vida dela e o estilo de vida dela anterior haviam ruído. Então, pouco a pouco, ela vai tateando, sabe? Eu sinto isso, pelo menos. E isso vai, de alguma forma, minando essa mitologia da liberdade americana, né? Eu não estou tirando assim do nada, eu li em algumas resenhas alguns paralelos entre Nomadland
e os westerns, esses filmes de cowboy, enfim, da corrida pro oeste, em que existe essa figura solitária, né? E no filme ele é encarnado pela Fern, mas por cada uma das pessoas, né, que vivem nesses RVs, nessas vans, esse mito do cowboy, ele é encarnado assim por cada um desses indivíduos que constituem esse grupo nômade. Esse mito do cowboy, ele é do western, de modo geral, né, do filme, do gênero, ele é ingrato, né, porque o personagem é sempre solitário. E é um solitário, assim, ele é heróico, mas é um solitário desgraçado, né, assim, a situação não é necessariamente favorável a ele, não, né, não era naquele contexto e não é nesse, né. Exatamente. Voltando ao que eu falei no começo, né, essa crítica à economia e a esse status social que os Estados Unidos viveu no pós-2008, ela não aparece assim tão incisiva, mas ela tá ali, sabe? Ela, de alguma forma mais poética e mais sutil, a diretora e a narrativa criada por ela vão tocando e minando esses mitos que são de uma forma ou de outra fundantes, né, dos Estados Unidos. E é também interessante, assim, como é que, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né, mas como é que, assim, todas as questões dos subempregos também, né, que vão acontecendo, que são as oportunidades de trabalho também que aparecem para quem escolhe esse tipo de vida, assim, né, mesmo que seja escolha, né, se a ideia é não ficar muito tempo em algum lugar, é natural que a condição de trabalho seja também um tanto frágil, né, porque você não tem nem tempo, nem condição, nem se o empregador quisesse, nem se você, né, também tivesse aptidão para ser algo muito valoroso, né, ou minimamente ali estável, né, assim, não é o tipo de trabalho que você faz, a lógica é meio que quase de troca ali, né, um escambo que você faz, porque é sempre tudo muito imediato, a lógica é muito o presente, né, é outro tipo de planejamento, né, é um planejamento ali de estações ali, né, não chega a ser anual do que você vai fazer, porque depende do que você vai encontrar, para onde você vai, né, assim, mas do ponto de vista da escolha, sendo uma escolha, quando é possível que seja uma escolha, isso também está meio que implícito, né, mas ao mesmo tempo, né, é retratado às vezes de forma que você não imagina, assim, é um pouco aquela quebra do sonho americano, né, que seja o americano médio, classe média, né, que vai desempenhar esse tipo de trabalho. Normalmente nos filmes americanos você vê imigrantes fazendo isso, né, assim, outros tipos de culturas, né, em tese, né, minorias dentro do próprio Estados Unidos, né, que sofrem preconceito, que sofrem uma série de restrições, e nesse filme é o americano médio, né, aquele que tinha feito a opção de estar confortavelmente, né, numa cidade no meio do nada, que é típico também do americano, né, nessa estrutura urbana muito frágil, né, você tem uma rede viária absurda, você tem muito mais infraestrutura para os RVs da vida, né, para os carros, para quem está de passagem, para quem está lá permanentemente, né, parece que é feito para acabar mesmo, essa própria lógica das cidades, né, que tem uma única empresa, uma indústria que dá conta de todo mundo, essas cidades dormitórios, quase assim, né, também, essa lógica, né, de serviços a partir do trabalho, ela é muito frágil, né, assim, você tem alguns modelos de cidades americanas por motivos diferentes, mas que seguem essa mesma lógica, né, muito horizontalizada, muito espraiada, mas frágil do ponto de vista de oferecer poucas opções, né, então se uma falha, acabou, né? Você não tem muito como compensar, né? Então isso também, depois eu fiquei pensando nisso, né? Como é que é uma rede, de fato, que dá muito mais infraestrutura para passagem do que para permanência, né? Eu nem imagino o que você está sentindo. Perder o seu marido, perder a cidade inteira, os seus amigos, o vilarejo. E esse tipo de perda nunca é fácil. E eu queria ter uma resposta simples para você. Mas acho que você veio ao lugar certo para achar uma resposta. Eu acho que se conectar à natureza e a uma verdadeira comunidade, uma tribo, vai fazer a diferença para você. Espero que faça. A gente fala muito dessa crise imobiliária de 2008. E se a gente for parar para notar o que foi produzido na ficção, a gente só vê o ponto de vista do mercado financeiro, né? Falando, por exemplo, A Grande Aposta, ele fala muito sobre isso. Aquele filme também, Wall Street, O Dinheiro Nunca Morre. Aquele documentário também, Inside Job, que é o trabalho interno. Todos eles falam de uma perspectiva econômico-financeira da crise. E pouco, ou quase nunca, assim, a gente vê esse retrato da crise afetando as pessoas que mais sofreram com isso. Eu acho que esse filme também é um ponto de vista interessante para a gente
interessante notar como é que a economia, né, a gente falando de macroeconomia, como é que ela afeta a vida das pessoas que estão lá todo dia trabalhando. A Lili falou, né, algumas cidades realmente têm essa questão da fragilidade econômica, que são muito dependentes de uma, não sei se eu poderia falar fonte de renda, mas somente uma fonte de renda, que é uma fábrica, né? E aí se por um acaso a fábrica, sei lá, se um dia ela perder sua razão de ser, a cidade acaba. E é o que acontece no filme, né? O protagonista vivendo isso, a consequência disso tudo. A gente falou do ponto de vista econômico. O que eu queria destacar também é a questão desse desbravamento do oeste que o Rômulo falou, de que essa cultura, mesmo antes do filme acontecer, ou dessa questão aparecer, a gente sabe que essa cultura americana do consumo está enveredada também para o consumo dos automóveis. E essa cultura dos RVs já acontecia antes mesmo da crise, né? E é interessante notar que a crise financeira que acontece em 2008 faz com que as pessoas, ao invés de fazer com que os RVs virem somente um estilo de vida, ou, sei lá, você viaja sazonalmente, as pessoas começaram a escolher não morar em casas, né? Em casas fixas. E é muito do que ela fala. Inclusive, ela tem uma fala muito legal, que uma menina pergunta pra ela, que ela foi professora, né? Uma menina pergunta pra ela, minha mãe falou que você é sem teto. Eu falo, não sou sem teto, eu sou só sem casa. Inclusive, o conceito de lar pra ela muda, né? A coisa foi tão brusca pra ela que eu acho que ela, inclusive, reviu os seus conceitos da casa. E eles discutem essa questão da crise quando ela tá brigando lá com a irmã, quando ela vai passar um tempo com a irmã dela, e aí começam, não, mas você tem que comprar casa, não sei o que, ela fica pé da vida, né? Porque é como se elas estivessem criticando o estilo de vida dela. Essa parte ali na casa da irmã, naquele churrasco, né? Eu acho que é o momento que esse tema da crise é mais evidente, assim, mais literal, né? Porque tem aquele, eu não sei, amigo do casal ali, da irmã e do cunhado, é um amigo que todo mundo ali trabalha com o mercado imobiliário, né? E ele tá falando... Mas que hora pra ela aparecer lá, né? Que churrasco exato. É esse, né? Que armadilha é essa? Tu vê, aquilo foi gravado, o filme é de 2019, né? Isso já é 11 anos após 2008. E esse sujeito, que é um corretor, pelo menos dá a entender que ele é um corretor imobiliário, ele comenta ali que se ele soubesse, na época de 2008, que ia valorizar tanto e tivesse o dinheiro, ele teria comprado tudo que ele conseguia para vender depois. E ele fala assim... É muito bizarro, tá, né? Tô citando ele agora. No final, tudo dá certo no mercado imobiliário. Isso é o que ele fala. Não tem como ser mais elitista esse comentário. Cruel, né? Cruel. E a presença da Fern ali causa até um desconforto no espectador, né? Ela optou por viver sobre rodas, mas, né, existe toda uma bagagem, uma experiência da protagonista anterior, traumas até. Ela discorda dele, né? Em algum momento, o cunhado dela fala: Fern, nem todo mundo pode largar tudo, botar o pé na estrada igual você fez. Nem todo mundo pode fazer isso. Como se fosse, então, uma escolha dela. E aí ela fica bastante alterada. E daí, nesse momento que a irmã comenta, né, que achava que ela, na verdade, era uma nova versão desses desbravadores do Oeste, né, que fazia parte da tradição americana. Outra coisa que tu comentou, que para mim a parte, o diálogo assim, mais interessante e bonito do filme é isso que ela fala para essa menininha que tinha sido aluna dela. Mais um trabalho sazonal dela, né? Só para relembrar. Ela foi professora por um período breve também. Ela vai pulando de galho em galho. Porque a mãe dessa menininha tinha falado que a Fern era sem teto. E daí ela fala: I'm not homeless, I'm just houseless. Essa frase é muito simples, né? A gente pode entrar nela e mergulhar e começar a divagar por tantos caminhos diferentes. É justamente aí que se coloca uma distinção que para mim eu acho muito bonito em arquitetura. Uma distinção não, mas quase uma relação dialética entre casa e lar, entre espaço e lugar. Que eu acho que a fenomenologia trata disso, né? O filme trata disso a partir dessa experiência poética dela e fica bastante evidente em alguns momentos, assim, como ela tenta fazer daquela van o lar dela, né? Afinal, ela só não tem casa, ela tem um lar. Por exemplo, quando a van dá problema, estraga, não sei o que peça, e vai custar 2.500, 2.400 euros, e o cara da mecânica aconselha ela a comprar uma nova. Investir 5.000 e comprar uma nova. E ela, não, eu não posso fazer isso, essa é minha casa. Então existe um certo apego, né? Um apego que ela não teve à propriedade, né? A propriedade dela mesmo, a casa, que continua na cidade. No final, né? Não sei se é no
final, em algum momento do filme, mostra ela voltando, né, na cidade, visitando, e sem nada, sem ninguém, mas a casa tá lá. Me deu a entender que era a casa dela, né? Não tinha ninguém, né? Assim, deixa de ter pessoas, assim. Mas aquilo ela já não tinha tanto apego necessariamente, né? Ela tinha apego à história que ela tinha naquele lugar, né? Como aquela história já não existia mais, aquilo era só um teto. O RV dela, o carro, era muito mais significativo e carregava todos os afetos dela e todas as histórias e as porcelana dela, né? Tava tudo ali com ela, né? Assim, dentro da van. A casa mesmo, a propriedade, talvez pudesse até ainda ser dela em termos de escritura, mas também não tem nem validade, né? Não tem valor imobiliário porque não tem ninguém lá para morar, né? Fazendo um paralelo também essa questão do mercado imobiliário sempre ganha desde que exista gente. Se não tiver ninguém também, não vale a pena, assim, não faz tanto sentido, ele não vale tanto, né? Imagina, o que vale hoje, né, em termos de valor imobiliário, uma cidade abandonada como aquela, né? É muito impressionante aquelas cenas sem ninguém também, não tem valor, né? Se você não tem motivo para ficar, se você não tem atividade, se você não tem trabalho, né? Se você não tem família, não é a infraestrutura e a construção propriamente que vai garantir qualquer coisa. Né? É bem isso, né? Não existe um sentido de pertencimento naquela cidade fantasma. O filme começa simbolicamente com ela fechando uma porta de metal, guardando todos os pertences dela, da casa, dela e do Bob, né, o marido falecido. E no final, quando ela volta a Empire, ela vai para se desfazer daquilo. Eu acho bastante simbólico isso, né? Porque o sentido de pertencimento muitas vezes está atrelado não só ao espaço, mas a essas pequenas coisas, né? Que as pessoas vão juntando ao longo da própria existência, das relações. A porcelana mesmo que ela tinha ganhado do pai dela, né? Aquela porcelana pintada com umas flores, que o amigo dela, o David, eu acho, não lembro o nome dele, aquele que é o parzinho romântico dela, quase um par romântico, que ele deixa cair e quebra. Ela fica muito brava, né? E daí a cena seguinte é ela colando, então é tentando remendar. Ela não quer perder aquilo, porque aquilo não é só um prato, aquilo é memória, aquilo é afeto, aquilo é o que faz aquela van ser não só um automóvel, mas um lar. A palavra inglesa belonging, ela de alguma forma converge isso, né? Porque são os pertences, né? Coisas, materiais, mas ao mesmo tempo diz respeito a pertencer a algum lugar, não só coisas pertencerem a você, mas você pertencer àquele lugar. E lugar, não espaço. Enquanto vocês estavam falando, né, da pequena cidade, que povoado pequeno, eu lembrei daquela série Wild Wild Country, não sei se vocês já viram, mas ela retrata a chegada de um guru numa cidadezinha pequitinha, e aquela cidade, ela mais que quintuplica a quantidade de pessoas que moram lá. E aí eu fico imaginando, depois que tudo foi embora, tudo se desfez, né, assim, a cidade encolheu, é muito esquisito, se você pensar que de uma hora pra outra, né, as coisas vão diminuir ou vão deixar de acontecer, e é interessante como essas coisas do afeto, né, a gente, inexoravelmente, a gente faz, é que nem o Paulo Mendes da Rocha, né, eu adoro inexorável, mas inexoravelmente a gente transmite o nosso afeto não só para as pessoas, mas também para objetos, né, bem ou mal, alguma coisa que a gente tem por muito tempo ali, a gente se dedica àquilo e tal, faz parte da nossa história, de alguma maneira, né. Interessante esse paralelo, né, que a gente fez aqui, da casa que tá cheia de traumas e ela abandona, e de como o lar dela virou realmente o carro, né. Não, o nome original, o nome original, mas o que denomina o tipo de veículo, que é o RVs, né, é o Recreational, né, Vehicle, né, veículos recreativos, justamente porque a razão de ser ali, me parece, pelo menos na minha cabeça, eu associei essa coisa do recreational, aquela coisa mesmo mais bem americana mesmo, do lazer em família, do passear, né, assim, do trailer, né, igual a gente imagina, assim, que é aquele carro meio casa, temporário, né, mas que atende a uma função mais lazer, propriamente, né, e temporário do que algo permanente e tal, né. Depois também eu fui vendo que toda essa questão da comunidade nômade, ela é muito maior, muito mais antiga e muito mais estruturada até do que eu tinha notícias, né? Assim, os números são bem impressionantes, né? Aumentou absurdamente pós 2008, mas já era uma comunidade de fato, né? Já era um fenômeno, né? Há algum tempo, então talvez esse recreational, eu que esteja achando errado, né? Mas eu continuo achando o nome curioso, assim, o RV vem da onde, né? Esse negócio não é propriamente um lar, né? Não era pensado necessariamente
para isso, né? Era associada talvez a uma visão mais de lazer, a um carro que desse uma infraestrutura mais para um lazer do que propriamente para uma habitação, né? Não sei. Ou então, de onde vem esse nome? Eu que estou viajando, vocês sabem disso? Eu não sei, mas me parece fazer bastante sentido essa tua reflexão. A não ser que seja residential vehicle. Acho que não. Acho que não. Não, mas ou se não... Poderia. Vehicle. Pode ser, tá batizado. Poderia, tranquilamente. Tá bom. O que você precisa de peças e mão de obra dá $2.300 Ok. mais impostos. Ó, eu acabei de procurar o valor da sua van. Com uma quilometragem tão alta, dá pra vender por $500 no máximo. Olha, eu recomendo pegar esse dinheiro e investir ele em um veículo diferente para você. Não, isso eu não posso fazer. Não, isso não vai dar, sabe? Porque eu gastei muito tempo e dinheiro fazendo toda a parte interna e muitas pessoas não conseguem entender o valor disso, mas é uma coisa que não dá para fazer porque... É que eu moro lá dentro. É a minha casa. Agora, uma coisa que eu queria salientar aqui também é a questão da linguagem do filme. Como a gente falou aqui anteriormente, um filme mistura a personagem, que é fictícia, com pessoas que viveram aquela realidade ou que vivem aquela realidade, né? Inclusive, são pessoas que são retratadas na reportagem da Jessica Bruder, que fez lá a reportagem que virou o livro Nomadland. Agora, esse tipo de linguagem não é tão incomum no cinema, né? Ele já tem um tempinho, né, Rômulo? Você conhece? Eles chamam de hibridismo, né? Que mistura um pouco de realidade e ficção. Sim, que mistura essas linguagens. Poxa, bom, de cabeça agora eu não vou provavelmente conseguir lembrar de nenhum, mas essa é uma linguagem que já existe há um tempo, sim. Eu realmente não me recordo de cabeça. Me chama bastante atenção a fluidez, né, com que essas pessoas que não são atores e atrizes profissionais se desenvolvem diante das câmeras, assim. Várias resenhas que eu li, e artigos que analisam o filme, essa surpresa, assim, esse espanto é algo compartilhado entre esses outros autores. Não parece que eles não são profissionais, sabe? A fotografia e a direção é tão bem feita que eles parecem atores e atrizes profissionais mesmo. Eu não sabia também, não. Eu fui descobrir agora, há minutos atrás, dessa questão aí, que eles não eram, nem todos eram atores. Eu falei, olha... Todos aqueles que estão em RVs e vans, eles são eles mesmos, com exceção do par romântico dela, eu não vou lembrar, eu acho que é o David. Que é um ator conhecido, agora esqueci o nome dele, mas ele é conhecido, né? E daí, claro, né, o núcleo familiar dela, a irmã, enfim, cunhado, esses são atores profissionais. Só puxando o gancho que tu tinha comentado, Lili, dessa comunidade nômade que já existia pré-2008, né? E que já era numerosa, claro, aumentou bastante. E esse aspecto documental mesmo, que a gente está tratando agora, isso fica bastante evidente, né, a dimensão disso, naqueles encontros, né, RTR, que é Rubber Tramp Rendezvous, do Bob Wells, que organiza isso. Isso existe de verdade, né, isso são encontros que acontecem nessas terras do governo, terras da União, né, que eles podem se encontrar e nenhum proprietário vai encher o saco deles. E isso transparece, assim, uma coisa muito natural e bonita e quase visceral do ser humano, né? Porque embora eles vivam, esse contingente que já é bastante numeroso, viva como esses cowboys contemporâneos, né? Vivam sobre rodas, solitários, bastante solitários. O fato de existir esse grupo só reforça, assim, a ideia de que o ser humano precisa se encontrar, precisa do espírito e do senso de comunidade, porque sozinho parece que se não houvesse esses momentos de encontro e de troca mesmo entre eles, parece que não existe. Seria senseless, né? Homeless, houseless e senseless, né? O encontro dá razão de ser, né? Para esse estilo, né? Exato. Parece que não se chega a ser humano totalmente se tu não troca, entende? O fato desses encontros existirem na vida real, aquela parte é documental, isso mostra essa necessidade visceral do ser humano de se encontrar.
E isso é desde sempre. Eu fiz um paralelo como se fosse assim, nas cidades, né, assim, medievais, assim, nas cidades, assim, num outro momento, né, da urbanização, dos núcleos urbanos e tal, em que você tinha as feiras e os mercados, né, e esse tipo itinerante de atração, né, assim, que vai passando em diferentes, essa coisa meio circense também, né, claro que a questão do circo, ele traz toda a questão da cultura, né, e também de habilidades, do entretenimento como razão do encontro, né. No caso desses eventos, são os motivos de encontro, né, que dão também um caráter de urbanidade aos lugares em que essas coisas acontecem, né, assim, então você está lá no meio do deserto, lá, né, no meio de um lugar super hostil, digamos assim, maravilhoso, porém pouco amigável, digamos, ao homem por si só, né, assim, e você tem o governo americano dando um mínimo de infraestrutura, que nesse caso é praticamente só o direito de estar ali, né, sem ninguém te atrapalhar, te mandar sair, porque da noite pro dia, né, monta-se ali um acampamento com as pessoas com as suas vans e tal, ficam ali alguns dias, né, uma semana, isso é programado ao longo do ano, né, assim, é algo agendado e as pessoas se programam e se organizam para ir todas juntas nos diferentes eventos, né, numa determinada rota. Isso tem a ver também com essa questão da sazonalidade, né, da oferta de trabalho, né, então também as pessoas vão mais ou menos para o mesmo lugar buscando oportunidades de trabalho e vivenciar questões climáticas também, né, mais pertinentes àquele contexto, que torne possível aquele contexto, né, mostrou umas cenas dela naquele inverno absurdo, fica quase impossível, né, assim, é um momento mais frágil ali dela, pelo menos para mim foi assim, né, de como é que ela estava vulnerável àquela questão do frio, sozinha naquela situação, então, ou seja, também fugindo de condições muito hostis, mas o governo dando ali o mínimo de infraestrutura, eventualmente, né, eu achei super interessante, também não sabia que eram propriedades públicas enormes que você tem em vários lugares em que há essa infraestrutura mínima que também é dada pelo governo, né, de banheiros, né, o mínimo mesmo assim que você tenha para permitir exatamente essa modalidade de encontro, né, em que as pessoas vão com seus carros e tal, se reúnem e tal, e depois se dissipam e encontram mais para frente outros lugares, é um evento mesmo, me lembrou um pouco essas feiras e mercados e outros encontros, mas que caracterizam um senso de urbanidade na gente, assim, também, né, que tem a ver com isso, por que tem cidade, né, por que tem comunidade, assim, né, porque a gente gosta de estar junto, a gente gosta de encontrar, a gente precisa e a gente preza, né. E tem uma questão interessante também, que a gente apontou aqui, mas de forma indireta. Acho que foi muito claro pra gente que é um paralelo com a questão do desbravamento do oeste americano, porque em nenhum momento ela, por exemplo, ela passa por uma cidade grande, seja ela qual for. Ela não passa por, sei lá, por Nova York, não passa por Los Angeles, não tem uma cidade grande que ela vai lá, vou dar uma passeada, vou passar por ali, vou pegar mantimento e vou voltar pro deserto, né? O retrato que a diretora dá pra esse filme é de que, primeiro, dessa paisagem que é lindíssima, que é muito bonito, nossa, é estonteante, assim, arrebatadora, como diz uma crítica aqui, e ao mesmo tempo é inóspita, como a Lili falou. Nessa questão, assim, do urbanismo, o filme não chega a mostrar um tipo de vida onde, por exemplo, teria cidades onde ela se abasteceria com alguma coisa, ou teria que levar para uma cidade, sei lá, para arrumar a van dela, ou coisa assim, e ela tá realmente interessada nessa paisagem bucólica, talvez em mostrar um tipo de vida mais específico no sentido de que eles estão meio que fugindo das cidades mesmo, né? É até poético quando ela mostra como ela vive a paisagem, ou ela tá numa paisagem muito bonita, e de como aquilo, de alguma forma, dá um contrabalanço, dá um contrapeso, não sei se é tragédia, mas é a dificuldade que ela tem no dia a dia, né? A paisagem, essa vastidão, essa horizontalidade, né, da paisagem está super presente no filme em vários momentos, somada à trilha sonora, que eu acho maravilhosa, cria uma espécie de atmosfera lenta, uma atmosfera, sabe, bucólica, que nem tu falou, de suspensão. Esse é o sentimento que me vem, essas sequências assim, que mostra ela ou a van dela mesmo, acompanhada da trilha sonora e esse mar de horizonte, assim, a perder de vista, sem nenhuma cidade. Me parece, assim, que ela se sente muito mais à vontade nesse ambiente do que nos momentos que ela está em contextos, para usar uma palavra, o antônimo, né, contextos sedentários. Seja a casa da irmã, o trabalho na Amazon, ela parece extremamente incomodada, sabe? Ela não tá no lugar dela. É isso que eu sinto, assim. Eu acho que a diretora explorou isso bastante bem. Esse estranhamento, esse desconforto da personagem principal diante desses contextos urbanizados ou sedentários. Eu sinto bastante isso, assim. E a paisagem natural hiper horizontalizada,
eu acho que ela traz um contraponto bem visual assim, a essa espécie de verticalidade urbana. Aí nesse ponto eu acho que, assim, de fato a natureza e a paisagem oferecem a ela uma qualidade que a parte urbanizada não pôde oferecer, não conseguiu oferecer, não pôde não, simplesmente negou a ela, né, assim. Então, tudo aquilo que é mais infraestruturado minimamente é precário, é o mínimo, né, para permitir esse estilo de vida. Tudo aquilo que é natural é estonteante, é arrebatador, é pleno, né, assim, é um contraste bonito e ao mesmo tempo ela tem toda a razão. A natureza desse contexto é muito mais bonita do que o urbanizado mesmo, né, do próprio contexto dela, que é sempre o mínimo, né, ali. Então, assim, até a própria visão de emprego dela, a forma como ela encara, me parece, né, toda a questão do trabalho, eu acho que ela faz, assim, não é nem que eu acho que ela se sinta desconfortável, eu acho que ela tem uma atitude mecanizante, assim, sabe, eu acho que ela faz aquilo porque precisa, ponto. Eu não acho que ela tem realmente a menor pretensão de fazer daquilo algo que a dê prazer, sabe, dê prazer a ela de alguma maneira, eu faço uma coisa porque eu sei fazer. Em nenhum momento me pareceu isso, né, mesmo que às vezes ela pode estar trabalhando com um colega de trabalho que ela gosta, que ela preza, ela vai fazer aquilo com um pouquinho mais de alegria, mas é mais mecânico, me parece, assim, é algo que é preciso fazer, é tipo pôr a gasolina no carro, sabe? Eu achei que era meio assim, nesse ponto acho que a Amazon representa exatamente isso, né? Fora isso, ela limpou banheiros, depois ela fez hambúrguer, né? Trabalhos mais braçais, assim, mais mecânicos também, de repetição, né? Numa visão industrializada da força de trabalho ali mesmo, né? Então, mas não acho que ela está ali questionando nada, eu acho que ela está realizando aquilo. Acabei, pus o dinheiro no bolso, é o mínimo que eu preciso, e de fato o natural ali, a hora que as paisagens se abrem, é um momento mesmo de descanso, de amplitude, né, assim, em que ela realmente consegue ter, eu acho, algo mais empática com o mundo ali, né, o resto é mais hostil, me parece, apesar dela não me transparecer uma figura que fique sofrendo por qualquer coisa, eu acho ela extremamente pragmática, né, na postura dela com a vida mesmo, né, que eu acho super interessante. Mas é verdade, assim, a paisagem é maravilhosa, de fato, mas a relação dela com a paisagem, né, e com as questões também de urbanização é muito bem explorada, de fato, pelo filme, assim, né, pela diretora. Eu acho que fica bem marcante mesmo. A situação tá boa agora. Os preços estão aumentando. 2012 foi maravilhoso. Quer dizer, quem dera que eu tivesse dinheiro em 2008 para comprar tudo e poder vender agora. Parece que o setor imobiliário está em alta. Eu não queria discordar de você, mas admito que discordo. É estranho vocês encorajarem as pessoas a investirem em economias de uma vida para criarem dívidas, para comprar uma casa que não podem pagar. Fern, essa é uma visão muito limitada do que fazemos. É limitada, George? Bom, nem todos têm condições de largar tudo e pegar a estrada. Você acha que foi isso que eu fiz? George, eu larguei tudo para pegar a estrada? Foi isso que eu fiz? Tudo bem. Desculpe. Sabe, eu acho que o que os nômades estão fazendo não é tão diferente do que os pioneiros fizeram. Acho que a Fern faz parte de uma tradição americana. Eu acho isso ótimo. Você citou aí o trabalho na Amazon e eu fui pesquisar o que é. Eles chamam de Amazon Camper Force. Aí é o seguinte, são trabalhos temporários que acontecem principalmente no final do ano por conta das encomendas de final de ano que acontecem em volume muito maior. E curiosamente, esses trabalhos são justamente para essas pessoas que vivem em RVs. Eu não sabia disso. Eu acho que é para um trabalhador específico, assim. Teoricamente, assim, até no filme fala, né? É um bom pagamento, eles pagam bem. Mas curioso, eu fui procurar algumas reportagens, né? Tem prós e contras, né? O grande problema que falam na reportagem é justamente porque a Amazon, nesse caso, está explorando uma mão de obra barata e disponível, né? Que vive nessa vida nômade procurando trabalho em tempos. Não, e experiente, né? É gente experiente, né? Sim, experiente no sentido de ser mais velha, né? De ser mais velho, né? De ser mais velho. Por isso que eu acho até que ela retrata realmente, muito em função da crise, pelo menos o público que ela retrata, eu acho que se relaciona com a questão da crise, até por causa da idade.
né? Assim, também não é aquela coisa da vida nômade de jovens casais, eu acredito que tenha, mas não é o que aparece ali, né? Não é o foco. Tem essa questão da exploração do trabalho, mas ao mesmo tempo, todas as pessoas que foram entrevistadas, né, falam que adoram, tá indo todo ano e tal. É uma questão polêmica. Eu também não sei aprofundadamente, assim, responder, né, ou dar uma opinião formada sobre isso, mas é curioso o tipo de trabalho criado pela Amazon para esse tipo específico de pessoas que procuram esses trabalhos temporários e que vivem trailers, assim. A Amazon disponibiliza um estacionamento gigantesco para essas pessoas ficarem ali pelos dias que elas trabalham, né? Eu acho que não é para passar a mão na cabeça da Amazon por causa disso, assim, né? não é meio de vida, né? Se toda Jeff empresa Bezos resolver fazer trilionário, isso, né? Exatamente. Aí o Jeff Bezos tem que arrumar espaço para gente na nave dele para sair daqui, porque aqui não vai ter como ficar todo mundo assim, mas entendo também que ao mesmo tempo, né? Se há uma demanda específica, é porque existe esse tipo de trabalho, né? E isso não é ruim para todo mundo, necessariamente. Às vezes é também viabilizar esse tipo de vida. Eu chamaria de oferta e procura e adaptação da coisa toda, né? A Amazon oferece estacionamento para eles. Então, me parece assim, vou chamar em muitas aspas, uma oportunidade de trabalho, mas que foi criada justamente para explorar essa mão de obra que aceita qualquer coisa, porque vive sob demanda. Por isso, mal remunerada, algo que a gente poderia chamar de precariado e não proletariado, né? É o verdadeiro precariado. Eles podem chamar de bom dinheiro, várias vezes, acontece umas 2, 3 vezes. No filme, algum personagem, dos não atores profissionais, falando que o dinheiro é bom. E a própria Fern comenta um momento. Mas o que é bom, né, pra eles? Eu acho que precisa se relativizar, assim, né? Tipo, tudo bem, a Amazon paga bem, mas, né, ela não consegue nem arrumar o furgão dela quando ele estraga. Então, eu acho que é uma oferta de emprego criada para justamente sugar essa demanda que está desesperada por trabalhos temporários. E daí nutre uma espécie de sistema falido, que é, na verdade, já o espólio de um sistema que já entrou em falência, né, em 2008. É o precário do precário, né? Exato. Ele mantém o espólio de uma crise que evidenciou para o mundo inteiro e que teve consequências para o mundo inteiro e que mostrou que o capitalismo não funciona. Não exato. Não é uma situação de equilíbrio entre empregador e empregado, né? Assim, não é legal a esse ponto de jeito nenhum, né? Ela é sempre exploratória, né? E aí que precisa ser analisado com carinho isso, né? Não é pelo fato dessas pessoas viverem sobre rodas e poderem sair a qualquer momento que elas não estão presas à Amazon e a esse sistema. Tu poder se deslocar pela extensa malha rodoviária dos Estados Unidos e viver em qualquer lugar, isso não significa que tu é livre. Essa é uma questão fundamental do filme, assim, que volta ao que eu comentei no começo, né? O mito da liberdade. Eles vivem sobre rodas, eles podem se instalar em qualquer lugar, mas eles não são livres. No momento quando ela pede as contas na Amazon e ela tá lá para fechar a conta no estacionamento, aí a mulher que cuida do caixa de estacionamento, ela comenta um valor, aquele estacionamento custa $375 por semana e a Amazon ia pagar só até quinta-feira. Eu assisti recente o filme, então, de novo. Algumas coisas me chamaram bastante atenção. Ela fala assim, você tá saindo hoje da Amazon? Tô. Então a Amazon cobre o teu estacionamento até quinta. E depois disso é $375 por semana para tu estacionar o teu furgão ali, sabe? Isso não parece uma vida muito boa. Sim. De onde tirou esse dinheiro? Esse valor vem da onde, né? Assim, muito caro, né? Então, a questão toda é essa, tipo, em relação a se estabelecer num lugar fixo, sim, né? Viver sobre rodas oferece essa liberdade, né, mas é uma liberdade que ela é só superficial e, em muitos momentos, aparente. Ela dura pouco, ela é semanal, porque você não pode ficar mais de uma semana no mesmo lugar, senão você começa a pagar um aluguel, quase o equivalente a um aluguel. $375 por semana é a crise imobiliária que expulsou grande parte dessas pessoas também das cidades. Não é só a ausência de trabalho, mas é o valor do aluguel, né? Que ficou algo inviável, né? Totalmente inviável. E aí, se você tem que pagar, o que acontece? Né? Assim, você não consegue nesse preço. Deve ter alguma regra também para esses estacionamentos do poder público, né, Rômulo? Deve ter também, assim, algum tipo de prazo. Eu acredito que sim. Eu acredito também, para fazer com que as pessoas keep moving, assim, né? Exato, circulem. Senão, talvez, até uma coisa pra gente pesquisar depois, fiquei curiosa, se tem alguma coisa relativa a tempo, né? De permanência num determinado lugar. Verdade.
verdade. Voltando para uma reflexão que eu fiz a respeito da fotografia que a gente falou aqui, da questão de ser nômade, das comunidades, eu fiz um paralelo com o filme Mad Max. Eu não sei se esse paralelo é justo. Filme pós-apocalíptico, onde mostra um cara que também é nômade, mas que ele é solitário, ele é andarilho, né? E aí vai de povoado em povoado procurando petróleo para poder seguir viagem, né? Ou seguir no seu caminho até sabe-se lá onde. E eu achei interessante essa comparação, apesar de parecer meio esdrúxula, mas é interessante por um certo ponto de vista, né? Do sentido meio prático da coisa, né? De ter que se locomover e ter que meio que lutar pela sobrevivência. É claro que não é uma luta literal, mas é interessante você notar, porque a paisagem é parecida, né? É desértica, uma certa luta pela sobrevivência ali. Achei assim, claro que são estilos completamente diferentes, mas eu achei interessante o paralelo. Não sei o que vocês acham. Eu tô pensando, eu achei, quando ele falou também, eu falei assim, em termos do ponto de vista da paisagem, assim, sim, né, assim, de você ter tribos também, né, mas assim, com o filme, eu não sei se eu consigo, fico pensando assim, pela escassez, né, é uma constante mudança pela escassez, ao mesmo tempo tem uma coisa de conquista. Acho que sim, há uma questão também de desapego ao que é do outro, né, até mesmo ao que é público ali. Não é tanto de conquistar, é simplesmente, acho que tem alguns paralelos em termos dessa sobrevivência, né, uma situação de sobrevivência ali, sempre instável e sempre assim, fenomenológico nesse sentido. O que importa é só o agora mesmo, né? Assim, ninguém faz grandes planos. Mas não há também essa sede de conquista, né? Assim, que me parece que o Mad Max tem um pouco, não? A coisa das brigas, né? Entre as diferentes tribos. Há uma coisa mais testosterona ali, que eu não sei se é uma questão de idade, né? Mas o nome anos 80 total, né? Ou de época, de fato. Aí o Rômulo vai saber dizer melhor. Esse paralelo com o Mad Max, eu vi em algumas resenhas também. Eu acho que, assim, do ponto de vista da paisagem, até lembra, né? A questão da sobrevivência, que a Lili comentou também. Mas Mad Max é um filme pós-apocalíptico, né? Então o desastre já aconteceu. Eu acho que o que diferencia ele, fundamentalmente, de Nomadland é que em Nomadland o purgatório está acontecendo. Essa é a imagem que eu vejo, assim, embora seja muito poético e é um filme bonito. Eu acho um filme muito, muito bonito. Pra mim ele é essencialmente triste, sabe? Porque ele mostra uma realidade de agora. Ela é apocalíptica e é real, né? Que horror. Daí a gente volta pra linguagem do filme, né? O Mad Max ele é todo ficcional. Claro, né? Algumas coisas sempre tem lastro na realidade, mas ele é um filme de ficção e de ação. Bastante testosterona mesmo. Nomadland não, né? Ele é mistura documental mesmo. Então esse lastro na realidade, ele tá muito mais presente. E por isso que ele é, para mim, um filme muito melancólico, assim, porque ele mostra uma falência da sociedade e a gente tá nela, sabe? É isso, está acontecendo. Talvez a diferença que eu faço aqui fundamental no filme, tem a questão do apocalipse, que no Mad Max ele acontece, as coisas se finalizam como elas eram e aí não existe mais. E o que eu acho que no Nomadland acontece é que, assim, é uma espécie de apocalipse, não é um apocalipse como é o Mad Max, mas é uma crise que acontece muito profunda e que, nesse caso, eu acho que o nosso tipo de sociedade em que a gente vive, ou mesmo o sistema financeiro, ele se adapta muito fácil. E diferente do que o Mad Max faz, né, que é total colapso da sociedade, a nossa sociedade hoje ela tem esse poder de se adaptar. E aí, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, nesse sentido, eu acho interessante esse paralelo para falar um pouco disso, né? Talvez a gente nunca tenha esse apocalipse vindo. Claro, a gente pode talvez explorar se a vida das pessoas tá melhor ou tá pior, mas eu costumo, pelo menos, tentar entender as coisas com uma espécie de ciclo, e que esses ciclos estão sempre acontecendo e sempre se renovando. Aí, se é pior ou melhor, requer uma análise de cada ciclo desse, né? E claro, né, o filme, ele é bastante eu considero o filme mais melancólico do que triste. Pra mim tem um pouquinho diferente. Tudo bem que a melancolia, geralmente ela é triste, mas eu trago a melancolia como algo também de uma lembrança, assim, que pode, de alguma forma, assim, não é necessariamente feliz pra caramba, né? Ninguém tá feliz pra caramba quando termina o filme. Mas eu não sinto essa tristeza, sabe? Engraçado. Eu fiquei triste. Eu fiquei, nossa, eu amei o filme, vou gostando mais aos poucos, porque realmente eu fiquei bem para baixo. Porque é verdade mesmo, né? É um filme duro, não é? E por mais que ela passe bem por ele, porque ela é forte, assim, né? Ela Fern, assim, ela é muito cativante nesse sentido, né? E a atriz é
foda, né, cara? Ela é sensacional, aquela mulher, cara. O que ela faz, eu vejo também. Ela pode fazer qualquer bobagem que eu vou parar pra ver. Frances McDormand, né? Ela é excepcional, né? E aí ela dá força pra gente achar que aquilo é possível, né? Assim, que aquilo é tolerável. Mas, de fato, eu fui ver o filme, fui encolhendo na cama, sabe? Aquelas coisas assim. Me deu angústia, sabe? É um filme que me faz bem hoje, tá me fazendo bem hoje, na medida que eu vou pensando. Mas dá uma tapa na cara, assim, né? Assim, te faz pensar e me deixou triste também. Por isso, porque eu acho cruel, acho difícil, acho que... E olha que ela, né, eu repito, assim, ela me passou coisas positivas, assim, como de resiliência, de tolerância e de ver o lado positivo, apesar dela não ser super alegre, super, né? Ela não fica jogando purpurina para demonstrar, né, alguma satisfação, não é o perfil dela, mas ela é resiliente. Né, assim, ela tá lá, firme e forte e tal, e fazendo as escolhas dela dentro do que é possível, né? Mas são poucas as escolhas, né? Há uma restrição, né? Há uma restrição de partida ali que é cruel por si só, né? É impressionante o filme, acho que ele merece muita, muita atenção mesmo de todos, assim. Eu acho um filme lindo porque a gente pode falar dele a partir de várias chaves, né? Isso que o Adilson comentou sobre a melancolia, esse é um tema que eu tenho bastante interesse. Melancolia, saudade e nostalgia, né? O filme ele é triste do ponto de vista social, mas do ponto de vista da personagem, realmente ele é mais melancólico do que triste. No sentido de que a melancolia ela tem um pouco uma sobreposição com a nostalgia e com a saudade. E é justamente essa saudade dela, um pouco turva, sem muitos contornos, mas de uma vida que ruiu, né? A falência da vida sedentária dela, a falência da cidade, a falência do casamento pela morte do marido, a falência financeira. Então ela busca reencontrar essa identidade sobre rodas, mas me parece assim que existe essa camada assim subjacente de nostalgia desse passado, que é impossível de se concretizar novamente. Impossível por conta, enfim, da morte do marido, mas impossível também por causa da falência do sistema. E que fica bastante claro nos planos da paisagem, sabe, também. Não só que ela se sente melhor nessas paisagens abertas do que nos ambientes urbanos, mas me parece também que essas sequências, e a trilha sonora contribui bastante com isso, essas sequências nas paisagens abertas, enfim, elas trazem essa atmosfera de melancolia e de nostalgia de um passado impossibilitado de futuro, sabe? A famosa saudade que a gente nunca viveu. Só para trazer o dado que eu tinha comentado, realmente os estacionamentos públicos, né, são gratuitos, né, e há muitos espalhados, né, nessa região, no meio oeste, né, e oeste dos Estados Unidos, e eles são gratuitos, só que você tem que ficar no máximo de 2 semanas, você tem que estar mudando de um para o outro de 2 em 2 semanas, então o máximo que você pode ficar são 15 dias. É gratuito, mas você tem que mudar de 15 em 15, então tem aquela questão de fato. Uma das coisas que eu mais amo nessa vida é que não tem um adeus final, entende? Eu conheci centenas de pessoas aqui e eu nunca falo um tchau definitivo. Eu sempre falo, eu te vejo em outra estrada. E eu vejo. Pode demorar 1 mês, 1 ano, às vezes anos, mas eu revejo eles. E eu posso olhar para a estrada e posso ter a total certeza de que vou ver o meu filho de novo. Você vai ver o Bo de novo. Então vai poder lembrar da vida com ele. Pessoal, depois dessa finalização do que cada um achou do filme, a gente vai encerrando o papo, mas a gente não vai encerrando sem antes pedir as dicas, fazer a rodada de dicas aí com todo mundo. Rômulo, você tá com a sua dica? Eu tinha preparado 2 dicas, mas agora que tu falou de melancolia e nostalgia, eu tenho 3 dicas. Opa, o pessoal adora. Pode mandar. A primeira dica é o livro Lina, uma biografia do Francesco Peralta Bosch, que acabou de ser lançado pela editora Todavia. É um livro muito, muito bonito, interessante, sobre a Lina Bobardi, que recém foi premiada com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza. E a segunda dica também tem a ver com a Lina, e é o 6º Prêmio Cura, aberto a estudantes e jovens profissionais de arquitetura, design, que o tema é Lina Bobardi. Abriu inscrições no último dia 7, ele convida os participantes a desenvolverem intervenções
em obras da Lina pelo Brasil. E a minha terceira dica é o livro do Eduardo Lourenço, português, Mitologia da Saudade, que fala sobre os conceitos de saudade, nostalgia e melancolia na cultura portuguesa, e como que a identidade de Portugal e dos portugueses está tão enraizado, entretecido com esses conceitos. É um livro muito bonito e bastante gostoso de ler. Lili, sua dica de hoje? Minha dica é uma descoberta recente que eu fiz, foi uma sorte, a revista Tupigrafia. É a primeira e única revista de tipografia do Brasil. Ela é editada desde 2000 e funciona aí como uma catalisadora, né, que recupera um pouco a história da tipografia no Brasil e publica, né, tudo que se produz atualmente dentro desse enorme campo. Pega, assim, aborda a produção tipográfica e caligráfica brasileira e as suas manifestações no design gráfico. E ela é conhecida internacionalmente, que eu também não sabia, assim. O que me chamou a atenção foram as capas das revistas, de algumas edições. Eu fui bem pela imagem inicialmente, depois é que eu fui conhecendo o projeto como um todo, mas é fantástico, assim, né? Ele é uma referência em design editorial no Brasil e no exterior e ganhou prêmios agora recentemente. É super reconhecida. Eu acabei de conhecer semana passada Tupigrafia. Pelo site você consegue também fazer download das revistas e tem a loja virtual onde você consegue encomendar. Bem legal, vale a pena. Um puta projeto. Adorei conhecer. É isso. Bom, minha dica vai ser um filme. A gente tá falando aqui de melancolia e eu lembrei de um filme que eu tinha assistido tem um tempinho já, mas eu lembrei desse filme por conta dessa conversa aqui. É um filme que tá na Netflix, é da Netflix, né? Chama O Diabo de Cada Dia. Ele conta a história de uma família, na verdade, que mora no centro-oeste americano e que só acontece desgraça, assim. Mas o filme é muito bonito, o filme é muito bom, muito legal. Participa Tom Holland, que fez o Homem-Aranha. O filme é excelente. Chama O Diabo de Cada Dia, indico. Assista na Netflix e Netflix paga nós. Bom, gente, depois dessa, vou me despedindo aqui, agradecendo ao Rômulo. Rômulo, obrigado pela sua presença aqui e volte mais vezes para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e sempre que quiserem, contem comigo. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, Lili, mais um. Mais um ótimo papo com o Rômulo, sempre bom de conversar, papos inteligentes e a gente sai sabendo mais do que quando começou a conversa. Bom demais. Obrigada pela oportunidade. Isso aí. Então a gente volta na semana que vem com mais um episódio para vocês e até mais.